Seja bem-vindo ao canal Tudo em 3 Minutos. Hoje vamos falar de escatologia, que é o estudo das crenças sobre o fim dos tempos. Isso aí. A gente está mergulhando hoje em visões e alertas proféticos, sabe? Que foram compartilhados online. O foco é numa mensagem bem específica, que carrega um tom de grande urgência. Muita urgência mesmo. Principalmente sobre eventos futuros, ali entre 14 de junho e 6 de julho. Exato. E essa mensagem, ela não só aponta para tensões geopolíticas bem altas, mas também faz um chamado intenso à oração, né? E preparação espiritual. E é um material denso com muitas camadas para a gente desempacotar aqui. Com certeza. Vamos começar então pelos alertas, pelas visões geopolíticas. O material que a gente analisou descreve uma sensação divina de urgência sobre esse período aí de junho e julho. Classifica como muito sério. Muito sério, né? E menciona visões de ataques, assim, iminentes contra o Irã. O que mais se destaca aí nessa frente? Olha, o que chama a atenção é a especificidade, sabe? De algumas visões geopolíticas que são relatadas ali. O texto descreve supostas reuniões secretas. Secretas. Envolvendo Rússia, Coreia do Norte e até se refere ao líder como Pequeno Kim, né? Curioso isso. E outras potências que não são nomeadas. O propósito seria, tipo assim, planejar uma reação conjunta, talvez às ações de Israel. Entendi. E não para por aí, né? A mensagem sugere que Israel teria avanços tecnológicos secretos. Isso, que nem os Estados Unidos saberiam. Nossa! E faz uma conexão direta com as profecias bíblicas, de Ezequiel 38 e 39. Aquelas que descrevem uma coalizão de nações atacando Israel nos tempos finais. E a mensagem diz que esses eventos estariam bem à porta. Exatamente. Cita países como Turquia, Paquistão, Afeganistão, dizendo que estariam particularmente irritados. Muita tensão acumulada. Pois é. E tem outro elemento mencionado. Uma figura chamada o Grande Apollyon. Apollyon? Apollyon. Do Apocalipse. E isso associado à destruição, que estaria saindo do abismo, girando como um remodinho para instigar guerra com foco específico ao redor do Putin. Que imagem forte! E sobre Cuba, o material fala algo? Alerta sobre mulas, que no contexto parece se referir a pessoas usadas para infiltração, sabe? Sei. E uma enxurrada delas formando células em 10 grandes cidades do Zewa. Algo descrito como muito, muito grave. Realmente são muitas informações de impacto. E tem aquela visão curiosa sobre a Igreja Católica também, né? Sim, de um homem asiático ascendendo, talvez ao papado, com o objetivo de promover um avivamento. E segundo o relato, algo ligado a isso foi noticiado semanas depois da mensagem original. É o que diz a fonte. Bom, diante desse cenário todo que a mensagem pinta como iminente e grave, qual é a resposta? O caminho proposto? Fundamentalmente, a resposta é a oração. A mensagem é um chamado assim veemente à intercessão. Intercessão específica. Bem específica. Pede para orar por Donald Trump e a família, menciona até a neta Kay nominalmente. Pelas torres Trump também. E pelo 4 de julho nos Estados Unidos. Isso, pelo Dia da Independência, com visões de bandeiras a meio mastro nesse dia. Entendi. E essa oração não é só individual, né? Tem uma ênfase forte na unidade. Exatamente. A mensagem insiste muito na necessidade de unidade no corpo de Cristo. Transcendendo denominações. Sim, superando barreiras. Batista, metodista, católico, carismático, episcopal. A comparação usada é com Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos em um só acordo. Isso, permitindo a manifestação do poder do Espírito Santo. Essa unidade é vista como crucial, sabe? Essa conexão com Atos 2 me lembra outra referência bíblica forte na mensagem. O Vale dos Ossos Secos. Como isso se encaixa, então? Essa visão, que é uma alusão clara a Ezequiel 37, é usada para ilustrar o poder da oração conjunta. Entendo. A ideia transmitida é que essa intercessão unificada traria vida espiritual, como os ossos secos, né? E resultaria no que a mensagem chama de a maior colheita de almas que o mundo já viu. Nossa! Então a oração é apresentada como uma ferramenta capaz de alterar o destino das nações? Exato. É essa a perspectiva. Ok. Além do chamado oração e unidade, tem também a advertência sobre a postura espiritual individual. Sim, e são bem diretas. O texto adverte contra a complacência espiritual.
Usa aquela metáfora conhecida do sapo na panela. Que não sente a água esquentar, até ser tarde demais. E tem um alerta claro contra ser morno espiritualmente, ecoando Apocalipse. É um chamado para escolher ser quente ou frio. E essa necessidade de fervor espiritual, segundo a mensagem, está ligada a quê, especificamente? Está ligada à percepção de uma batalha espiritual intensa. A mensagem reforça a ideia bíblica de que a luta principal não é contra pessoas, né? Carne e sangue. Mas contra forças espirituais. Principados e potestades. Por isso, surge a exortação urgente para arrumar a casa, sabe? Tirar o pecado, se voltar totalmente para Deus. Com aquela urgência escatológica. Isso, a frase Jesus está voltando e está à porta é repetida várias vezes. Sublinha essa urgência. Parece haver também uma ligação entre essa preparação espiritual e talvez oportunidades, até materiais. Sim, o texto menciona uma janela de oportunidade dada por Deus e parece conectar isso a figuras políticas, como Trump. Interessante. E atrelado a isso, vem uma promessa, também de base bíblica, de que a riqueza dos pecadores está reservada para os justos. Mas tem uma condição, né? Tem. Seria preciso estar espiritualmente atento, ouvindo a voz mansa e suave de Deus. Porque, segundo a fonte, muitos estariam dormindo espiritualmente. Entendi. Para a gente ir finalizando, qual seria uma ideia central que permeia toda essa mensagem? Uma linha mestra. Olha, uma noção muito forte e recorrente no material é que as pessoas que recebem e se conectam com essa mensagem teriam sido escolhidas especificamente para este momento histórico. Escolhidas. O autor se inclui numa geração que não provará a morte e usa uma analogia do beisebol, comparando essas pessoas aos fechadores, os closers. Aqueles jogadores decisivos que entram no final da partida. Exatamente, para garantir a vitória. E a mensagem termina com uma pergunta direta como se fosse de Deus para quem ouve. O que você fará para me ajudar a trazer a colheita? Uau! Coloca um senso de propósito e responsabilidade pessoal muito grande, né? Sem dúvida, é um chamado bem pessoal. Bom, muito material para refletir. Curta, comente e compartilhe. Tchau, tchau!